Fala galera! Na live de hoje, galera, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um comparativo entre o preço de custo de um espetinho produzido por um espetinho que você compra pronto só para você assar e revender. Esse vai ser o tema principal dessa live, mas além disso, a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens de se comprar o espeto pronto ou produzir os espetos. A gente vai falar por que comprar pronto, por que produzir. Então a gente vai falar muita coisa relacionada a esse tema. Então, quem já tem um espetinho e quer faturar ter mais de 5 mil reais de lucro por mês com o espetinho, ou quem tem a intenção de mudar de vida, entrar para esse ramo, não perca essa live que vai estar muito boa. Boa tarde, meu amigo, a galera que for chegando aí, pode ir mandando um boa tarde, pode ir cumprimentando, mandando uma energia pra gente aí. E podem mandar perguntas e compartilhem também, curtem e compartilhem, que ajuda a gente demais. Então vamos lá, galera. Meu nome é Ilana e vocês estão no Empreender com Churrasquinho. Por que, galera, que eu escolhi esse tema de comparar os preços entre produzir os espetos e comprar os espetos prontos? Eu trabalho com espetinho. O ponto, qual seria o melhor? Vou responder daqui a pouquinho essa pergunta, viu? Vou anotar aqui. Ponto. Vou falar sobre o ponto do espetinho daqui a pouco para vocês. Eu tenho espetinho e gero conteúdo sobre espetinhos também, ajudando as pessoas a empreender, ter mais de 5 mil reais de lucro por mês com espetinho. Então eu tenho vários mentorados e eu estou no meio todo dia, né? Eu visito vários espetinhos. Ontem eu visitei uma fábrica de espetos e nessa visita, nessa fábrica, que me veio a inspiração para esse tema de hoje. E aí eu peguei a tabela de preços que eles trabalham com ela. Eu tenho o custo dos espetos, dos meus espetos aqui, e aí eu vou falar para vocês comparar o custo de vários espetos, de alguns espetos, comprando com eles, e o custo do espeto eu mesmo produzindo, para a gente ver se vale a pena, qual que é a melhor opção. E esse tema, galera, é muito importante. Por quê? Porque muita gente que quer começar, às vezes tem dúvida em relação a isso. Não sabe se comprar o espeto vai conseguir ter lucro, não sabe se precisa de ter muito dinheiro para começar comprando os espetos. Às vezes tem insegurança, porque não tem conhecimento para começar a preparar os espetos. Então, esse tema eu acho que ele é muito importante e vale a pena quem está aí continuar e compartilhar com quem vocês acham que esse tema pode ajudar, pode fazer alguma diferença na vida das pessoas. Nessa fábrica que eu visitei, ela é aqui em Belo Horizonte mesmo, e vou começar falando para vocês que na maior parte das regiões do Brasil, vocês conseguem comprar os espetos prontos para trabalhar. Porque às vezes não vai ter na sua cidade especificamente, mas vai ter uma outra ali a 20 quilômetros de distância, 30 quilômetros de distância. A cidade que for mais polo, mais central aí, tem muitas chances de você conseguir esses espetos aí. Mas infelizmente o Brasil é gigantesco e sim vão ter lugares que você não vai ter essa oportunidade. Onde que a gente encontra essas pessoas? A gente encontra quem trabalha com isso geralmente na internet, ou por indicação, alguma coisa do tipo. Mas hoje a internet, a maior parte das empresas estão sim na internet. Então se você fizer uma boa pesquisa na internet, você sim vai conseguir encontrar essas pessoas. Galera, só pra gente situar todo mundo, não é todo mundo que me segue há mais tempo, que conhece os meus conteúdos, né? Eu falo que para você ter um churrasquinho, ter mais de 5 mil reais de lucro por mês, mesmo que você comece com investimento inicial de menos de R$ 1.000, você precisa de cuidar de 4 pilares. Antes eu falava que eram 3, tem um pilar novo aí que eu vou falar um pouquinho deles com vocês aqui rapidamente. Quais são os 4 pilares para vocês terem mais de 5 mil reais de lucro por mês com seus espetinhos, mesmo que vocês comecem com investimento inicial de menos de R$ 1.000? O primeiro pilar
eu chamo esse grupo de pilares, né, de GMMC. G de gestão. Você precisa de ter uma boa gestão do seu negócio, galera. Isso não é algo complexo, não é algo que precisa de computador, de planilha. Você consegue sim fazer isso no papel, mas você precisa de controlar o seu negócio. Tem que ter tudo documentado. Isso é um dos maiores erros de quem trabalha com espetinho e que não vê os lucros, que não tem resultado no seu espetinho. Um dos maiores problemas deles estão aqui na parte de gestão. O segundo, aí é GM. O segundo M, ele é de marketing. Mas o marketing que eu falo aqui não é um marketing complexo, complicado. É um marketing das pessoas te verem, enxergar, saber com o que você trabalha, qual que é o leque de produtos que você trabalha. Os seus clientes, você tem que ter uma rede social ativa, onde você mostra não só que seu churrasquinho existe, mas com quais produtos você trabalha. Você falar de coisas atrativas que despertam a atenção do seu cliente. Por exemplo, eu vou começar a trabalhar a partir de amanhã com o meu espetinho, de quê? Divulgar um número de WhatsApp. Eu não vou trabalhar com delivery, mas eu vou começar a divulgar um número de WhatsApp para os meus clientes que quiserem encomendar os espetinhos e passar lá e pegar. Eles já me encomendam pelo Zap, passam lá, já vai estar prontinho, separadinho para eles. Eles só pegam, pagam e vão embora. Hoje, no dia a dia, muita gente vive muito na correria e às vezes não tem tempo para cozinhar em casa, tem uma série de demandas, uma série de questões e as pessoas estão com uma vida mais corrida hoje em dia. Então, daí veio a ideia desse serviço e eu preciso divulgar esse serviço, porque sim, pessoas que às vezes nunca compraram na minha mão, não iam comprar na minha mão, por eu oferecer esse tipo de serviço, isso traz uma comodidade para ele. Porque isso é valor. Muita gente gosta assim de sentar no espetinho, bater um papo, tomar alguma coisa. E isso é muito legal. Mas também tem o perfil que quer comer em casa, quer receber em casa, que chegou em casa cansado do serviço e que não quer fazer janta. Então você tem que oferecer essa comodidade para ele e tem que informar para ele que você oferece essa comodidade. Isso faz diferença no seu negócio. Então por isso G, gestão, M de marketing, um marketing simples. Dei só uma ideia, uma pinceladinha para vocês aqui de forma rápida. O que não tinha é esse segundo M, que é o de mentalidade. A mentalidade é essencial para a gente ter mais de 5 mil reais de lucro por mês em nosso churrasquinho. Vou falar mais sobre ele um tiquinho, que ele é novo. E o quarto pilar é o churrasquinho mesmo, que é preparar os espetos, ter um espeto bom, a sua operação ali para você servir seus clientes de maneira rápida, de forma organizada, ter ali uma farofinha, um molhozinho, um tempero, coisas que vão encantar os seus clientes. E aí, continuando aqui a nossa sequência, né? Eu falei que são 4 os pilares: gestão, marketing e churrasquinho, e o novo é a mentalidade. Por que eu coloquei mentalidade? Falando de forma rápida aqui, tentar ser bem breve com isso. Porque a mentalidade, galera, muda tudo. Em tudo na vida, um dos pilares mais importantes, e talvez por isso que eu acrescentei ele no meu método, porque eu acho que a mentalidade é o que tem de mais importante. Sem alguns dos outros, você pode até eventualmente conseguir chegar a mais de 5 mil reais de lucro por mês. Mas a mentalidade te trava. Vou dar um exemplo rápido fora disso aqui, fora do churrasquinho, mas que eu acho que vai dar para... Eu gosto sempre de fazer analogia, que é uma forma fácil e prática de entender. Esse final de semana, eu moro em Belo Horizonte hoje, eu sou de João Monlevade, que é uma cidade do interior aqui de Minas Gerais. E aí eu fui a Monlevade e hoje, exatamente hoje, né, 11/4, estou fazendo 2 anos exatos que eu moro aqui em Belo Horizonte. Nesses 2 anos, eu devo ter ido a Monlevade umas, sei lá, 25, 30 vezes. E praticamente todas, assim, eu vou à casa das minhas tias. A minha avó faleceu hoje, casa das minhas tias, né? E sempre quando eu vou lá, eu vou à casa das minhas tias e elas estavam com um problema em relação a mim. Elas estavam achando que eu estava muito ausente, que eu não ia à casa delas, que eu não deixava minhas filhas ficarem lá o quanto elas queriam. E isso foi criando um problema. E elas sempre conversando sobre o assunto e eu nem sabendo que isso estava acontecendo.
Aí eu fui lá esse final de semana, como sempre quando eu vou a Monlevade, eu vou à casa delas. Fui à casa delas e chegando lá, já no final do dia, eu já estava quase indo embora já, a gente começou, caiu esse tema deles estarem chateados comigo, de eu não estar presente na casa deles. E olha que curioso. É, a casa que eu sempre vou quando eu vou a Monlevade, uma das que eu sempre vou, é a casa delas e elas achando que eu estava ausente. Só que o que elas faziam? Elas comentavam entre elas, elas falavam, elas estavam chateadas, mas elas não falavam comigo, como não iam falar esse final de semana também. Até que, por sorte, acabou caindo nesse assunto e a gente conseguiu resolver essa questão e as arestas foram aparadas e está tudo certo. Só que aí, onde que entra a mentalidade? Elas conviviam com o problema, elas tinham um problema, só que elas não buscavam a solução. Elas remoíam, ficavam remoendo esse problema sem buscar a solução para o problema. A partir do momento que me falaram, a gente conversou, a gente chegou num denominador comum e o problema foi resolvido. Aí olha a diferença de mentalidade. Se desde a primeira vez elas tivessem chegado para mim, exposto o problema, a gente tivesse conversado, elas teriam sofrido muito menos com esse problema. Então, a mentalidade é o quê? Quando a gente tem um problema, a gente não tem que remoer esse problema. A gente tem que resolver, a gente tem que ter atitude, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Então, para você ter mais de 5 mil reais de lucro por mês com seu churrasquinho, você precisa de trabalhar a sua mentalidade. Às vezes, você vai estar ganhando R$ 2.500 por mês no seu churrasquinho. Se você não tiver a mentalidade que você precisa crescer, que você precisa melhorar, você vai ganhar R$ 2.500 para sempre. E você pode ganhar muito mais. Você pode ganhar mais de 5 mil reais por mês. Mesmo que você comece com um investimento pequeno, bem pequeno. Só que aí, se você tiver essa mentalidade, junto com os outros pilares que eu citei, que é gestão, marketing e churrasquinho, você vai chegar, vai voar. E 5 mil é só o primeiro parâmetro, que você pode voar e chegar muito mais longe. E aí, vamos dar sequência, lembrando que ainda nessa live eu vou fazer o comparativo real do custo dos meus espetinhos com dessa fábrica que eu fui ontem para conhecer. Vou pegar os preços que eles praticam lá de vendas com os meus e comparar e fazer uma série de análises em relação a essas diferenças de preço. Uma outra questão que é importante, e até muito do porquê que eu trouxe esse tema para a live aqui, por quê? A gente analisar vantagens e desvantagens de cada um dos modelos. Comprar os espetinhos prontos, galera, é sim uma ótima, uma excelente forma de ter o seu espetinho, de ter o seu churrasquinho. Por quê, galera? Tanta gente sonha em ter um espetinho, em mudar de vida. E quando você trabalha com o espetinho, você tem tanta coisa legal. Assim, é um ambiente de trabalho tão bom. É um ambiente de trabalho que não é tóxico. As pessoas vão para lá para se divertir. Você faz amizades. Comecei meu espetinho nesse ponto lá, tem tão pouco tempo. Estou criando amigos. Pô, esses dias ganhei uma feijoada. Levaram uma vasilha de feijoada para mim, para eu chegar, para eu comer em casa. Tem um outro casal lá, que a mulher, ela faz cartazes, faz escritas em paredes, já se disponibilizou para se eu precisar de fazer alguma coisa, ela está à disposição para fazer para mim. E aí tem um senhor, o Arlindo, que todos os dias ele vai lá, encomenda para levar para casa um espetinho de boi bem passado e uma coca. Aí ele vai todos os dias, sempre com a mesma rotina. E aí ele me falou, ele gostando, a gente começando a criar ali uma amizade, um vínculo, né? Ele pegou e falou, Ilan, vou trazer aqui a minha filha, meus netos, meu genro. Na quarta-feira passada ele levou, foi ele, foi a filha, 2 netos, o genro. Então, a gente vai criando relacionamentos, vai criando amizade. Isso é muito legal, isso é muito gostoso, isso é muito gratificante. Para quem está aí num trabalho estressante, num trabalho pesado, insatisfeito, o churrasquinho é uma oportunidade de mudança de vida muito legal.
e vantagens, né, de quem começa a buscar esses sonhos e às vezes começa comprando os espetinhos prontos, ao invés de fazer, algumas vantagens. A primeira, tempo. Muita gente não tem tempo para começar. Às vezes a pessoa vai começar e ela está conciliando a princípio com o trabalho antigo dela. O comprar os espetinhos prontos vai te dar muita tranquilidade. Para quê? Porque você não precisa de gastar muito tempo produzindo os espetinhos. Você chegou no trabalho, acendeu a churrasqueira, os espetinhos já estão prontos e já vai colocar para vender. Você não precisa de preparar os espetos, que isso sim dá um trabalho, né? Não vou negar que dá um trabalho não, porque dá um trabalho sim, e um trabalho considerável. Então isso te dá uma economia grande de tempo e às vezes encurta o caminho para o seu sonho. Outra questão, muita gente trava, um outro obstáculo comum é a falta de conhecimento de preparar os espetinhos, qual que é o tempero certo, a forma certa de cortar, como que tempera, né, em quantidades maiores a carne. E aí quando você compra os espetinhos prontos, você pula essa parte também do conhecimento de preparar os espetos. Procrastinação, uma das principais. As pessoas ficam esperando o momento certo, está tudo certo, aquele momento perfeito, e preparar os espetinhos é sim mais uma desculpa para você não começar de imediato. Então, quando você compra eles prontos, você comprou a churrasqueira, comprou o carvão, você já está pronto para começar. Está com as condições ideais? Não, mas já está em condições de começar. Então, isso vai evitar que você procrastine, que você enrole. Então, sim, é um bom para isso também. E a última, que é a mais surpreendente, muita gente quando vai começar, às vezes tem falta de dinheiro, né? Pô, quero começar o meu espetinho, tenho R$ 700, exemplo. Pô, R$ 700 que eu consegui e eu tenho que começar o meu espetinho com esses R$ 700. Pô, você compra uma churrasqueira aí, vamos colocar uma churrasqueira mais barata, você vai comprar aí por R$ 250. Você vai gastar aí mais R$ 50 de carvão, sobrou 400. Pô, se você for produzir os seus espetinhos, dependendo de como for sua rotina, você vai, o ideal é que você produza para mais dias. E aí você precisa de... Só que como você não tem dinheiro para fazer um estoque maior, o que você faz? Você compra eles prontos. E você pode comprar todos os dias, dependendo da sua logística. Aí, se você tiver uma logística tranquila até a fábrica, todos os dias você vai lá e compra o do dia, ou do dia e o do dia seguinte. Compra 40, compra 50 espetos para você começar, enquanto você estiver com um giro pequeno. E à medida que esse giro for aumentando, você vai fazendo um montinho, um montão. Talvez você possa comprar maior quantidade, você pode comprar para mais dias, através do montinho, do montão. Então, sim, para quem começa com pouco dinheiro, comprar os espetos prontos também pode ser uma oportunidade. Desvantagens de se comprar os espetos prontos. A primeira delas é o preço, porque os espetos, quando você compra os espetos prontos, sim, você vai comprar mais caros. Por que você vai comprar mais caro? Por quê? Porque se você produzir, você não vai colocar margem nenhuma. A empresa que está produzindo os espetos para vender para você, ela também tem que ganhar dinheiro. Ela também está no mercado e ela coloca uma margem. Se o preço de custo dela é X, ela vai vender por X vezes 1,5, X vezes 1,3, X vezes 2, mas alguma margem de lucro certamente ela está ganhando. E esse lucro que ela está ganhando, se você estiver produzindo os seus espetinhos, esse lucro pode ir para você ao invés de ir para esta empresa. Lembrando que daqui a pouco eu vou fazer uma comparação real do preço de custo dessa fábrica que eu visitei com os espetinhos que eu produzo para ver a diferença de preço deles. Uma outra desvantagem de se comprar os espetinhos prontos é que você perde a sua autonomia no tempero, na forma de preparar, no tamanho, né? Isso acaba ficando para a empresa que você trabalha com ela. Então, você perde essa autonomia, o que é ruim. E um outro problema que às vezes acontece, uma outra desvantagem, é que às vezes os churrasquinhos ficam todos iguais, né? Quando você tem uma empresa que vende para todo mundo, imagina que você tem 5 concorrentes na sua região. Se a mesma empresa que vende para todo mundo os espetinhos,
esse diferencial do espetinho você vai perder. Não que você não possa e não deva ter diferenciais. Porque você sim vai ter que criar outros diferenciais que não são o espetinho. E não precisa de ter diferencial do espetinho. Você pode sim ter mais de 5 mil reais de lucro por mês com outros diferenciais, como atendimento. Você vai colocar um molhozinho ali que é especial para você, que você vai fazer uma farofinha ali, especial, temperadinha. Outros atrativos, né? Você vai ter uma música legal, você vai trabalhar com, sei lá, você vai fazer promoção, você vai trabalhar, você vai ter outras formas de trabalhar para criar diferenciais em relação aos seus concorrentes. Não o espetinho, porque se você compra da mesma empresa que ele, o espetinho vai ser o mesmo. Apesar de que é importante saber assar os espetinhos, né? Isso também é um diferencial, com certeza. E uma outra vantagem também importante, que eu esqueci de citar aqui, duas vantagens, quando você compra o espetinho pronto, é que você consegue ter mais variedade de sabores, porque geralmente essas fábricas trabalham com muitos espetos diferentes, e quando você produz, acaba que você fica um pouco limitado na quantidade de espetos que você vai trabalhar. E um outro, importantíssimo, que você conhece bem o seu custo quando você compra, porque você já sabe por quanto que você compra. Então isso também pode ser um diferencial, é importante quando você já compra os espetinhos prontos. Agora, todo mundo pode comprar os espetos prontos que vai dar bom? Galera, isso é relativo. Por quê? Porque só vai ser vantagem para você comprar os espetos se você conseguir colocar uma margem nesses espetos e ainda ficar com um preço de venda que vende e que seja rentável para você. Vamos dar exemplo? Por exemplo, se eu compro um espetinho por R$ 5 e eu vendo por R$ 6,50, na maioria dos casos não é rentável. Por que não é rentável? Você imagina, você comprou o espetinho por 5, só que muitas das vezes você precisa de ir buscar. Então quando você vai buscar, você vai gastar ali ou Uber, ou combustível, ou passagem de ônibus, mas muitas das vezes, se a fábrica não for muito pertinho, você vai gastar com deslocamento. Eventualmente, você vai fazer um lanche, se for mais demorado um pouquinho. Quando você vai vender os seus espetinhos, você tem máquina de cartão que te cobra uma taxa. Então, você tem gasto com carvão. Então, quando você for ver, o preço do seu espetinho, ele é mais do que aquele preço que você só paga por ele. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quem trabalha numa região que você consegue comprar os espetinhos e consegue colocar uma margem legal em cima desse espetinho, desejável 100%, mas se você conseguir ali 70%, já 60%, 70%, geralmente já é rentável. Mas o ideal é que seja 100% para cima. Quando você trabalha com... Vou pegar um exemplo de uma mentorada nova minha. Eu estou com uma mentorada nova, ela chama Suzana. O que estava acontecendo com ela? Ela compra um espetinho, você esquece os valores não são exatamente esses, mas para não expor ela também, né? Mas o que acontece? Ela compra o espeto e coloca uma margem. Exemplo, compra o espeto por R$ 5 e vende por R$ 7,50. Lembrando que os valores não são exatamente os que ela trabalha. É só um exemplo para vocês entenderem o que estava acontecendo. Ela compra o espetinho por 5 e vende por R$ 7,50. Só que aí ela gasta R$ 50, por exemplo, para ir buscar os espetinhos que é na cidade vizinha. E aí ela gasta R$ 50 de combustível. Quando ela vai, ela busca 100 espetos. Então, aumentou 50 centavos em cada espeto, só o combustível. Ela compra por R$ 5, compra 100, gasta R$ 50 de combustível. R$ 50 dividido por 100, 50 centavos por espeto. Então, o que ela achava que ela comprava por 5, ela compra por 5,50. Você paga, por exemplo, a taxa que é comum, 5% de taxa de cartão de crédito. E você vende a maior parte dos espetos no cartão. Quando você vende no cartão, você já está subindo ele aí
mais 30 e poucos centavos, 40 centavos, sem fazer conta aqui por alto. Então o que estava 5 mudou para 5,50, agora já está aí em 5,80, 5,90. Então é importante você colocar todas essas questões no papel para você saber se está ou não está rentável a forma que você está trabalhando com ela. Isso é importante e isso vai fazer muita diferença do dinheiro que vai para o seu bolso, que é o que é importante. E não tenham medo, galera. É lógico que a gente precisa colocar um preço que vende, porque se a gente colocar um preço muito alto, a gente espanta os nossos clientes, a gente acaba não vendendo. Isso não funciona. A gente precisa de ter um preço que vende. Mas colocando um preço que vende, você não tenha medo de colocar preço. Não é errado ganhar dinheiro, galera. A gente trabalha, a gente monta o nosso churrasquinho, a gente sai para trabalhar, deixa a nossa família em casa. A gente quer sim o retorno. Pô, a gente pode gostar de trabalhar, pode ser gratificante, mas a gente quer ver esse dinheiro no bolso da gente. A gente quer ver esse retorno no bolso da gente. Então não tenham medo, não tenham essa síndrome de ai, tá muito caro, nossa, será que eu não estou explorando o meu cliente? Não, você não está explorando o seu cliente. Pô, você está trabalhando dignamente, está claro para o seu cliente por quanto você está vendendo, você não está enganando ele, você não está ocultando o preço dele, você está deixando tudo muito claro. Então, tá certo, você pode sim ganhar dinheiro e transformar a sua vida. Você pode sim ganhar dinheiro e transformar a vida daquelas pessoas que são importantes para você. Você pode, não, você deve ganhar dinheiro. Então não tenham essa síndrome e sim marquem da maneira que tem que ser marcado. Coloquem o preço que é justo para você primeiramente. Você tem que pensar no seu cliente, mas esse preço precisa ser justo para você. Porque se não for justo para você, ninguém consegue trabalhar e dia após dia se ele não vê o retorno disso para ele mesmo. Ele quer alcançar os objetivos dele. Ele tem que evoluir na vida dele para valer a pena. E vai evoluir de acordo se você não tiver esse medo de marcar o preço. Vou falar agora o comparativo dos preços de alguns dos espetinhos que eu produzo com o dessa fábrica que eu visitei ontem. Eu vou fazer um comparativo para a gente perceber a diferença aqui. O primeiro dos espetinhos que eu vou falar para vocês aqui é o medalhão de frango. Hoje, galera, qual que está sendo o custo do meu medalhão de frango? O custo do meu medalhão de frango, ele subiu muito. Por que ele subiu muito? Porque eu trabalhava com um bacon muito bom. Que ele vinha bem fininho, um bacon fatiado, que eu já comprava fatiado, eu não tenho a máquina de fatiar. E não funciona legal a gente fatiar na faca. Tem muita perda, não vai ficar fininho. Assim, não é a forma que eu aconselho. Eu aconselho você comprar ele fatiado numa fatiadora mesmo. E aí o bacon que eu trabalhava com ele, a empresa parou de trabalhar com ele e colocou um outro no lugar. O outro até pelo mesmo preço. Só que o bacon caiu muito de qualidade. Ele não é tão fininho quanto o outro era. Então acaba que ele fica com gosto forte de bacon, ele não fica tão bom. Inclusive, eu troquei, eu até comprei uns espetinhos prontos de bacon, de medalhão, até eu conseguir um fornecedor de novo que me atenda dentro dos parâmetros que eu quero. Por ele ser grosso, acabou que subiu muito meu custo do espetinho. Então o custo do meu medalhão hoje está R$ 3,80. É o meu espetinho que eu produzo, que está ficando com o maior custo, R$ 3,80 o custo dele. Comprando nessa fábrica está por R$ 4,30. Isso considerando forma de pagamento à vistinha no dinheiro. Então você vê que neste espetinho especificamente, que é o medalhão de frango, está valendo bem a pena eu comprar, porque dá uma diferença de 50 centavos. Só que o medalhão, ele é o espetinho mais trabalhoso que tem. Tem que montar cada um, espetar cada um. Ele é um pouco mais trabalhoso de se fazer. Então, para mim, hoje, até que eu consiga um fornecedor melhor, que me forneça o bacon de novo, com um preço melhor, para eu conseguir baixar para menos de R$ 3,00 o custo do meu medalhão, eu vou continuar comprando esses medalhões prontos. Eu fiz uma experiência, o medalhão deles é bom, é gostoso, tem um tamanho bom, que vai atender os clientes, até que eu consiga um fornecedor melhor,
vou continuar comprando os medalhões de frango desse fornecedor, que vai ser o único que eu vou comprar lá a princípio, diga-se de passagem. Já o espetinho de pernil já dá uma diferença maior e faz diferença. Lembrando que esses preços deles são todos à vistinhas, ou débito, ou dinheiro, ou Pix. Nem crédito, pode ser crédito, já tem um acréscimo. O medalhão de pernil, meu galera, hoje ele sai por R$ 1,80. Colocando todos os custos, com embalagem, com palito, com temperos, eu consigo comprar as carnes com um preço bom. E o custo final de cada espetinho meu, mais ou menos 110 gramas, peso médio 110 gramas, ele está saindo para mim por R$ 1,80. Com eles lá, o preço deles é R$ 3,25. Então, está dando uma diferença de R$ 1,45 por espetinho. É uma diferença muito grande. Se a gente for fazer cálculo aqui, olha, está dando mais de 50% de R$ 1,80. A metade tá quase o dobro do preço, na verdade, né? R$ 1,80 daria R$ 3,60, o dobro do preço. Eles estão vendendo por R$ 3,25. Então, não vale a pena comprar o espetinho de porco lá de pernil e eu vou continuar produzindo os meus espetinhos. E aí entra também a questão da gente ter bons fornecedores, inclusive de carnes, a gente comprar bem para a gente ter um custo baixo e ganhar mais com a venda dos nossos espetinhos. O terceiro, falei do medalhão de frango, falei do pernil e agora eu vou falar do bovino, que é o nosso espetinho que mais vende, diga-se de passagem. Medalhão e o bovino são disparados os espetinhos que mais vendem, ainda com destaque para o bovino, que vai aí chegar próximo de 50% do que você vende, vão ser espetinhos bovinos, quase que como regra geral. Os espetinhos bovinos hoje, galera, os meus, eles estão saindo a R$ 3,50 cada espetinho, também com 110 gramas. Eu trabalho hoje com espetinho de alcatra e eu tenho um bom fornecedor de alcatra, com preço bem legal mesmo, uma alcatra de qualidade boa. Claro que a gente precisa de qualquer carne, né? Independente da qualidade dela, quando você compra uma peça inteira, você precisa sim de dar uma limpada nela. Eu não compro a alcatra inteira, eu compro só o miolo da alcatra, mas a gente precisa de dar uma limpada nela e eu consigo um custo final dela, mesmo com toda a limpeza, com tudo, espetinhos de 110 gramas a R$ 3,50. Nesse fornecedor, os espetinhos dele estão saindo de alcatra também, estão saindo a R$ 5,30. Uma diferença de R$ 1,80 por espetinho, galera. Para mim, não vale a pena. Vocês imaginam, se você vender 50 espetinhos por dia, isso vai dar aí, sei lá, tem que calcular aqui, ó. Deixa eu abrir minha calculadora. Eita. Se você pegar 50 espetinhos vezes a diferença que é 1,80, dá R$ 90 por dia se você vender 50 espetinhos comprando direto no fornecedor ou produzindo os próprios espetinhos. R$ 90 por dia, você trabalhando um mês, vamos colocar que você trabalha 6 dias por mês, daria mais ou menos 25 dias, vezes 25, olha, dá R$ 2.250 de diferença em um mês, você vendendo 50 espetinhos por dia, 6 dias na semana. Então dá uma diferença muito grande. Para uns vai dar menos, porque vai vender menos espetinhos bovinos, para outros vai dar mais, mas para mim hoje não compensa comprar os espetinhos bovinos na mão deles definitivamente, e vale o trabalho que vai dar, porque vai dar uma diferença muito significativa. É 2.250 de lucro certo que você joga no ralo comprando os espetinhos desse fornecedor, tendo as mesmas condições que eu para produzir, né? Claro e evidente. Então, galera, só que tem algumas coisas que são importantes na hora de vocês saberem aqui, ó. Eu falei o exemplo da minha mentorada, a Suzana, aqui agora há pouco, que ela compra e ela não calculava os outros custos do espetinho na hora de definir o preço de venda. Isso é uma armadilha que pode... a principal armadilha que deixa quem trabalha com espetinho insatisfeito. Não ter o controle dos seus custos certinho, precifica errado
e no final do mês não entende por que o espetinho não dá dinheiro. Então, isso é muito importante, você saber precificar, considerar que você tem deslocamento, que você tem carvão, que você pode vender na máquina de cartão, então vão ter outras despesas, dentre uma série de outras despesas que você tem. Não fazem parte do custo especificamente, mas tem outras despesas que estão ligadas diretamente que você precisa de considerá-las. Eu falei um pouquinho, mas vou dar uma reforçada, que eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, o espetinho aqui, de bovino, está R$ 5,30 nesse fornecedor que eu mostrei para vocês aqui. E se você comprar no cartão de crédito de uma vez, ele sai por R$ 5,56. Aí, olha como que a gente precisa de ter a mentalidade que a gente pode, que a gente deve ganhar dinheiro. Você compra um espetinho por R$ 5,56 e quer vender ele por R$ 7,00, por R$ 7,50. Lógico e evidente que você tem que considerar onde que você vende. Porque se você vender em um lugar onde que o preço médio do espetinho é R$ 6,00, independente de qualquer coisa, não é viável você comprar um espetinho por R$ 5,56. Porque você vai estar trabalhando sem ganhar dinheiro. E o objetivo principal aqui vai ser sempre ganhar dinheiro, não só vender. Vender é só o meio para ganhar dinheiro. Então, se você lembre-se que além do custo do espetinho, você tem outras despesas. Você tem carvão, máquina de cartão de crédito, dependendo, você tem imposto para você pagar, você precisa dar uma manutenção na churrasqueira, você precisa de manter os espetinhos refrigerados para que eles não estraguem. Então existe uma série de outras despesas. Então não tenham medo de colocar e achar que você está colocando margens altas e que você está sendo injusto com seu cliente. Pense que você não está sendo injusto com seu cliente, que você está sendo claro com ele, você está sendo transparente e você está sendo justo principalmente com você, com sua família, porque você abre mão da sua família todos os dias para ir trabalhar e no final do mês não sobra nada para você trazer de retorno para você, para sua família. Então, não abram mão disso. Não abram mão de conquistar seus sonhos, porque esse dinheiro, essa margem que você coloca, que é o que vai fazer sobrar dinheiro no seu bolso, para você chegar ao final de semana, você chegar à Páscoa, igual foi o último domingo, e você poder, sim, comprar ovos de Páscoa para os seus filhos, se isso for o desejo seu e se dos seus filhos. Você vai poder pegar a sua família num feriado e levar eles para a praia para curtir, para aproveitar, para passear. Que você vai comprar o seu carro ou vai trocar o seu carro por um carro melhor, mais confortável. Você sair para pescar, por exemplo, se for seu gosto. É com esse dinheiro que você coloca de margem e que isso vai sobrar para você, vai reverter para você. Então não tenha medo, desde que avalie o seu mercado. Se você pode colocar esses preços, se você vai conseguir vender com essas margens. Outro recado importante aqui, finalzinho aqui. Uma outra coisa que, assim, que as pessoas criam como um obstáculo muito grande e que a gente não pode deixar que isso trave os nossos sonhos, isso impeça que a gente realize os nossos sonhos, é preocupação excessiva com concorrente. Galera, concorrente pode ser até bom. Concorrente pode ser até bom. Porque quando você trabalha num mercado, que esse mercado é mais forte, isso é bom para você. Então não tenha medo disso. Você ter muitos concorrentes próximos a você não vai te impedir de ter mais de R$ 5.000 de lucro por mês com seu espetinho. Não vai te impedir. Definitivamente não. E o erro que você não pode cometer, que muitas vezes as pessoas cometem? Colocam o preço do seu espetinho baseado no preço do concorrente. Pô, o concorrente, sim, ele é um parâmetro para você avaliar. O concorrente, sim, você precisa de estar por dentro do que ele está fazendo, como que ele trabalha, mas ele não é o único parâmetro. Pô, não adianta você vender pelo mesmo preço do concorrente. Já vi isso acontecer com inúmeros mentorados meus. Ele coloca o preço, como que ele coloca o preço de venda dele? Pô, o meu concorrente vende a 6, eu vendo a 6.
Pô, mas qual que é o preço de custo do que você está vendendo a 6? Não sei. Pô, como é que você vai ganhar dinheiro assim? Se o custo for 7, você vai vender a 6 porque seu concorrente vende a 6? Se o concorrente também não tiver controle, estiver tomando prejuízo, você vai tomar prejuízo só para não vender mais caro do que seu concorrente? Não pode, esquece concorrência, galera. Tenha concorrência como um aliado. Eu vou nos meus concorrentes, sempre fui. Já falei isso aqui em outras vezes, não só hoje no meu churrasquinho, como em outras épocas que eu tive outros negócios, outras empresas. Eu ia nos meus concorrentes, eu era cliente dos meus concorrentes, eles eram meus clientes com produtos que a gente não trabalhava em comum, ou se eventualmente eu precisava de uma coisa ali de última hora, que eu tive um imprevisto, alguma coisa, comprava do concorrente, não tem nada de errado nisso. Concorrente não é inimigo e concorrente não precisa te levar para o buraco, desde que você trabalhe de forma saudável, conhecendo o seu concorrente e sabendo lidar com as diferenças. Crie diferenciais para o seu negócio, onde que seus clientes vão em você não só pelo preço, pelo seu valor. Porque a partir do momento que você vender só preço, sim, você vai ter que ter o melhor preço para eles comprarem na sua mão. A partir do momento que você cria valor para os seus concorrentes, ou para os seus clientes, o seu preço sobe. Eu falei aqui no começo da live, aqui, mais para o início da live, que eu comecei com um trabalho, vou começar amanhã com um trabalho novo no meu espetinho, que é o quê? Eles terem o WhatsApp divulgado, público, em todo lugar, do espetinho, e para quem quiser só passar lá, comprar um espetinho, sem ter que ir lá, ter que ficar lá esperando, me manda uma mensagem pelo WhatsApp, que eu já deixo os espetinhos prontos. Quando a pessoa chegar lá, já está pronto, embaladinho. É só a pessoa pagar e ir embora. Se ela pagar e mandar o comprovante pelo WhatsApp também, não precisa nem de pagar. Parou o carro na porta, corri lá, entreguei ela, a embalagem dela, ela foi embora. Pô, isso é um diferencial para o seu espetinho. Você criou um valor para o seu cliente, para o cliente que está com pressa, que chegou cansado, ou que está indo embora para casa. Imagina, você está indo embora para casa, cansado, precisa de comer alguma coisa, levar alguma coisa para seus filhos comerem. Você já manda uma mensagem para o espetinho perto da sua casa, quando você está saindo do serviço, pede para deixar pronto, já pega o preço, paga no Pix. Quando você chega na porta, a pessoa te entrega, você vai embora. Você ganhou ali 20 minutos, 15 minutos, chegou em casa com um espetinho para servir para sua família e não teve esse trabalho de ter que parar, pedir, esperar. Isso traz valor para o seu cliente. Aí você acha que esse cliente que teve essa comodidade, ele vai se importar, ele vai preferir ficar 20 minutos cansado, sem tempo, esperando ali o seu espetinho ficar pronto, ou ele vai pagar R$1, R$2 mais caro no seu espetinho e vai ter essa comodidade? Isso é só uma forma, porque você tem que conhecer o seu cliente, saber o que é valor para ele e buscar meios para alcançar esse cliente e agregar valor para aquilo que é valor para o seu cliente e demonstrar para ele que você se preocupa com ele. Demonstrar para o seu cliente que o seu serviço vai trazer vantagens, benefícios, comodidades para ele. Isso vai fazer muita diferença no seu negócio e aqueles R$2 que ele vai pagar mais caro no seu espetinho ali vão ficar insignificantes quando você trabalha dessa forma. Eu tenho espetinho há 7 anos. Foi a melhor escolha da minha vida de trabalho. Cara, parabéns, ô Gustavo. Gustavo e Gisele, deve ser 2 pessoas, né? Parabéns para você, cara. Isso aí faz muita diferença. Ó, trabalhava de CLT há 15 anos. Sou do Espírito Santo. Ó, legal demais, cara. De onde você é no Espírito Santo aí? Quem que tá falando aí também? É o Gustavo ou é a Gisele? Eu sempre vou no Espírito Santo, sempre. Quem me acompanha aqui sempre sabe. Ah, Vila Velha. Eu vou muito no Espírito Santo. Vou no Espírito Santo desde 94, por aí. Eu vou no Espírito Santo, vou com muita frequência. Tenho até ido menos hoje em dia. Mas eu vou muito. Mas Vila Velha, eu ainda não conheço Vila Velha. E as próximas vezes que eu for no Espírito Santo, tá para eu conhecer Vila Velha. E, se possível, terei o prazer em conhecer lá o seu espetinho lá. Espetinho da Vila, na praia de Itaparica.
Então, certamente, se eu tiver a oportunidade, farei questão de conhecer. Muito bem, legal demais. Será um prazer recebê-lo. Vai ser um prazer ir aí também. Quem está falando, só para eu saber, é o Gustavo ou é a Gisele? Então, galera, como o depoimento do nosso amigo ali, não sei se é Gustavo ou se é a Gisele por enquanto, mas olha como que é legal um depoimento desse. Trabalhava em CLT há 15 anos, começou a trabalhar com espetinho e foi a melhor coisa que eles fizeram para a vida deles. E eles produzem os próprios espetinhos, como eles falaram ali, e não é o único modelo, dá para fazer sem produzir os espetinhos, mas produzir os espetinhos também é muito bom, coloca mais dinheiro no bolso, e além do dinheiro, galera, do espetinho, traz uma série de outros benefícios que é até difícil de colocar valor, né? Pô, você trabalhar, por exemplo, hoje, eu tenho dois trabalhos, mas eu trabalho os dois para mim mesmo, trabalho de dentro de casa, a maior parte do dia. Então, todos os dias eu que olho minhas meninas, eu que coloco elas para ir para aula. Pô, isso para mim não tem preço. Poder conviver com minhas filhas, poder estar próximo delas, poder, assim, todo dia, na parte da manhã, eu poder estar aqui usufruindo do carinho, do amor delas, tá dando a educação devida para elas, a que eu acho correta para elas. São coisas que não tem preço, são coisas que a gente não paga e que o trabalhar com espetinho proporciona pra gente. Aí continuando aqui é o Gustavo que tá falando. Bom demais, Gustavo. Hoje, eita, espera. Hoje o que agrego muito no meu espetinho foi o choripan de pão de sal, linguiça de pernil, e chimichurri fresco que eu mesmo produzo. Cara, legal demais. Eu também gosto de fazer, adoro fazer o choripan. Eu até chamo ele de outro nome, né? Eu tenho um nome específico que eu chamo o choripan. Eu chamo o choripan de panguiça. Mas é o mesmo choripan, deve ser algo muito próximo que você faz aí mesmo. Gosto muito de fazer com a linguiça toscana. Não sei se você falou que é a linguiça de pernil, mas não sei qual específica, né? E sempre faço com chimichurri também. Fica bom demais, inclusive quando faço churrasco em casa, faz muito sucesso também. No meu espetinho eu ainda não trabalho com o choripan ainda, mas no futuro breve também eu quero colocar. É bom eu coloco o nome assim, porque eu tento colocar o máximo a identidade da gente dentro do negócio, né? Isso é muito legal e isso cria vínculo com as pessoas também. Inclusive na minha forma de comunicar aqui, olha, eu tenho um objetivo claro que eu tento levar para vocês. Isso é deixando a comunicação mais específica. O meu objetivo aqui é sempre ensinar as pessoas a terem mais de 5 mil reais de lucro por mês com churrasquinho. Mesmo que a pessoa não tenha muito dinheiro para começar, ela pode começar com investimento mínimo e a gente tenta trabalhar para que ela possa sim ter mais de 5 mil reais de lucro por mês. A gente cria estratégias, eu sempre falo do montinho, montão que a gente precisa de aplicar para chegar a ter mais de 5 mil reais de lucro por mês, mas sim funciona, é super legal. Inclusive, a pessoa que quer ganhar 2 mil reais, por exemplo, de lucro por mês com espetinho, eu acho até que eu não sou a melhor pessoa para ela seguir, porque o meu foco, todos os dias, o que eu acordo pensando, é como levar as pessoas a terem mais de 5 mil reais de lucro por mês. Para quem faz dois, talvez tenham até pessoas que tenham uma linguagem que faça mais sentido para essa pessoa. Mas para quem quer ganhar mais de 5 mil reais de lucro por mês, certamente aqui é um lugar muito legal para ele acompanhar. Aí o Gustavo tá falando aqui a receita dele aqui do chimichurri, né? Que ele faz um chimichurri fresco, que é salsa fresca, alho, pimenta calabresa, orégano, sal, vinagre e óleo de soja. Eu gosto de fazer, eu faço mais. Geralmente eu faço com limão ao invés de vinagre, mas eu faço com vinagre também, eventualmente. E eu coloco, além da salsinha, a cebolinha também. Mas a minha receita é bem próxima da sua, bem justa com a sua aí. Legal demais, e isso é um molho que fica sensacional. Eu adoro chimichurri. Casa super bem com churrasco, fica maravilhoso. Galera, então hoje nós estamos ficando por aqui. Show também, Gustavo. O dia que eu for aí em Vila Velha, certamente, cara, eu vou procurar aí, ó, Espetinho da Vila, né? Acho que é isso mesmo. Espetinho da Vila.
Aí lembrei, espetinho da Vila não tem como errar, não. Certamente, se eu tiver a oportunidade, eu vou querer passar aí com o meu espetinho e experimentar esse chimichurri para ver se é bom mesmo. Tamo de junto demais, parceiro. Muito obrigado a todos que participaram. Abraço a todos aí. Sempre a gente está aqui. Sempre o objetivo aqui é ensinar as pessoas, independente de qual nível que esteja. Quem já tem um espetinho, quem está começando. Para aquelas pessoas que fazem sentido começar no espetinho ou que precisam de alcançar esse patamar de ter mais de 5 mil reais de lucro, lembrando que é lucro, não é faturamento. A diferença de lucro e faturamento, para quem não sabe, faturamento é tudo que você vendeu. Lucro é aquilo que você tirou todas as suas despesas, pagou todos os custos e o que sobrou no final. Se você quiser ter mais de 5 mil reais de lucro por mês, cola com a gente aí, compartilha nossos conteúdos com quem você conhece. Essa live vai ficar salva no nosso Instagram, em todas as redes, sempre com o mesmo nome, Empreender com Churrasquinho. E a partir de amanhã também fica disponível no nosso canal no YouTube, também Empreender com Churrasquinho. Empreender com 2 S, churrasquinho, não é churrasquinho, é churrasquinho com M no final. Tamo junto demais, galera. Valeu!